Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, que sempre leva até você as melhores informações, os bastidores da política e também um pouco da cidade administrativa. E hoje temos aqui no podcast, episódio 34 do Imagem e Credibilidade, um convidado para lá de especial, que eu apresentarei logo mais para vocês. Mas antes, a minha saudação, o meu cumprimento a todos que nos seguem. Eu daqui nesta sexta-feira, dia 19 de junho, Alexandre Jardim. E daí quem fala? Aqui Rodolfo Lago. E aqui Estevão Damasio. Oi, pessoal. Meus amigos, hoje temos aqui conosco para debater, conversar, analisar, enfim, esse bate-papo que a gente faz tentando levar para os nossos seguidores um pouco da Semana de Brasília, por sinal, uma semana para lá de agitada, e temos conosco o jornalista Diego Iraeta, que é editor-chefe do HuffPost, edição brasileira, ou HuffPost Brasil. Mas em vez de eu ficar falando quem é o Diego, que tem uma longa trajetória, apesar da pouca idade, eu acho melhor que ele mesmo fale essa competência no jornalismo. E, Diego, seja bem-vindo e fale um pouquinho como é que estão as coisas com você, não somente no isolamento, mas profissionalmente. Oi, pessoal, tudo bem? Alexandre, Estevão, Rodolfo, é um prazer estar com vocês aqui no Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Eu estou falando de São Paulo, também estou no isolamento, assim como vocês. São Paulo é o epicentro da doença, apesar de o governador João Dória dizer que está sob controle a doença, acho que quem pode tem que ficar mesmo em casa. Eu moro em São Paulo há mais ou menos 9 anos, trabalho com internet por esse período. Antes fui de rádio, trabalhei com o Estevão aí em Brasília na CBN, depois fui para a Band News FM. Então, foi muito bom, muito interessante sair do rádio, que em tese é o veículo mais antigo, né, para o veículo mais novo, que é a internet, que são as redes sociais. Estou no HuffPost há mais de 6 anos, primeiro dentro do Grupo Abril e agora dentro da Verizon Media, que é o braço de mídia da Verizon, que é uma companhia telefônica lá dos Estados Unidos, Alexandre. Perfeito, quer dizer, muita experiência e muita competência que vai agregar aqui nas nossas informações, tanto o Rodolfo como o Estevão. E eu começo, então, pelo Estevão Damasio. Vamos lá, Estevão Damasio. Uma semana, meu caro, que para a gente eleger aqui os fatos, tem um importante todo dia, como se já não bastasse a epidemia, que infelizmente prende todas as atenções e a pauta principal por tudo que ela é, mas também a política não está dando sossego para ninguém. E essa semana, além de vários fatos, nós tivemos um que com certeza vai chamar a atenção por um longo tempo, que é a prisão de Fabrício Queiroz, o famoso Queiroz. Apareceu o Queiroz. O Queiroz agora, cara, está enjaulado no Rio de Janeiro. E o que tem o Queiroz para nos contar? Vamos lá, Estevão, o que você tem a dizer sobre essa semana com prisão de Queiroz envolvendo toda a questão e repercussão política, meu amigo? Eu acho que essa definitivamente é a semana mais cruel, mais difícil para o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu enxergo hoje o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais refém do Centrão, né? O bloco no Congresso, aquele que se aproximou para tentar construir uma base de sustentação. Com ele tão fragilizado, neste momento ele fica muito mais refém desses parlamentares, né? Eu vejo também que a prisão do Queiroz fez com que toda essa crise chegasse no Palácio do Planalto. Por enquanto estava atrelado muito ao Flávio Bolsonaro, né? No Congresso, obviamente que indiretamente atinge ou atingia o presidente da República, mas a partir do momento em que Queiroz é descoberto na casa do advogado, que além de representar judicialmente a família Bolsonaro, tem com ela uma relação de muita cumplicidade, eu acho que a crise cai como uma bomba dentro do Palácio Planalto. Então, enfim, a semana mais difícil até aqui enfrentada pelo governo Bolsonaro. Vamos ouvir, então, a opinião também de Rodolfo Lago. E aí, Rodolfo, o que você tem a dizer, amigo? Então, Diego, um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente já vai ouvir suas considerações também. É como o Estevão disse, realmente a coisa agora caiu, de fato, no colo do
presidente no colo do Palácio do Planalto, porque, de forma surpreendente, impressionante, o Queiroz, que estava há mais de um ano, né, desaparecido, aí, escondido, né, embora ele não fosse foragido da polícia, ele estava na casa do Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro, advogado do Flávio Bolsonaro, advogado do presidente em outras causas, alguém que aparece constantemente no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Essa semana, ele estava na posse do Fábio Faria no Ministério das Comunicações, né? Então, alguém muito próximo, realmente agora, a proximidade entre Queiroz, Flávio, Bolsonaro ficou ainda maior, né? A situação se torna ainda mais complicada, ainda mais frágil para o presidente. Então vamos ouvir também o que tem a dizer o Diego, né? Que já chegou numa semana como essa para contribuir com a gente com esse bate-papo. Diego, com relação a tudo isso que foi dito agora pelo Estevão e também pelo Rodolfo Lago, você acha que o Bolsonaro tem como sair dessa encrenca chamada Queiroz, meu amigo? Só se for, como o Estevão falou, com apoio do Centrão, porque ele está caminhando para o isolamento, já não estava ali com uma grande interlocução com várias partes do espectro político. Por isso, essa proximidade dele com o Centrão, já quando se falavam de pedidos de impeachment ali por conta da postura dele diante da pandemia. Mas o que a repórter do HuffPost, Débora Álvares, apurou ontem, com fontes palacianas, é que realmente o Bolsonaro ontem estava atônito, muito furioso, mesmo depois quando o Sérgio Moro, né, foi a público dizer o que tinha contra o presidente, acusá-lo de interferência na Polícia Federal, o Bolsonaro não ficou tão bravo, tão incomodado quanto ele está agora. Porque pega também um filho dele, né? E ele, enfim, sabemos como ele é com relação à sua família. Então, assim, ele está bastante incomodado, falou, olha, espero que ele se mantenha calado, em silêncio, falou para fontes próximas em relação ao Queiroz, ou seja, Queiroz alguma coisa sabe, né? Falaram aqui, não estava foragido, mas estava escondido. Se alguém está escondido, algo tem a ocultar, né? A esconder. E, enfim, o Ministério Público do Rio está nessa investigação, a gente precisa entender o que estaria sendo escondido, quais seriam a possível interferência do Queiroz em outras questões lá do Rio de Janeiro, mas sim, chegou totalmente no Palácio do Planalto, o presidente está incomodado, acho que o próprio vídeo, eu sei que a gente vai falar depois sobre isso, que ele gravou com o agora não mais ministro da Educação, o Weintraub, o ministro demissionário, ele estava assim, muito constrangido, muito incomodado, e não era só pela demissão do Weintraub, era porque o dia estava muito ruim para ele, Alexandre. É interessante, viu, Alexandre? Só pegando esse gancho, aquela imagem do Bolsonaro abraçando, mas ao mesmo tempo não abraçando o Weintraub, o semblante dele, a imagem de como o governo Bolsonaro recebeu a prisão do Queiroz ontem. Sem dúvida eu ia falar justamente, Estevão, que com relação ao presidente, não somente visivelmente ele está bem afetado e até, podemos dizer, preocupado com toda a situação, mas principalmente o que vai custar ao presidente, né? Porque a gente sabe que no jogo de Brasília tudo tem preço, né? E o apoio tem um preço altíssimo. Infelizmente, quem paga somos todos nós, mas o jogo político determina que você tem exército para te defender. E agora, um assunto como esse, ele respalda, pelo menos parte do Senado, a entrar até com pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. E como disse o Diego, mexer com os filhos é o que mais deixa o Bolsonaro maluco. Então, Diego, você acha que o presidente, apesar de, nesta semana, estar bem abatido, mas tem um temperamento, normalmente que a gente sabe, de ir para o confronto, de ir para o conflito, como é que você projeta a semana que vem com relação a Bolsonaro? Acho que ele vai, na verdade, agora se abraçar, se apegar muito aos militares, que é a quem ele sempre... ele pede sempre o socorro, né, o apoio deles para esses momentos mais difíceis. General Heleno, os militares ali do Palácio do Planalto. Então, ele vai contar com esse tipo de aconselhamento para os seus próximos passos.
Tem uma matéria na Folha hoje que diz, né, que os militares já estão pensando, talvez seja um momento para recriar um Ministério dos Notáveis, né, só pessoas altamente qualificadas, técnicas e políticas também, para agregar forças em torno do presidente Bolsonaro. E a própria matéria relembra que não deu certo lá, né, com o Collor nos anos 90. Então, eu acho que essa pode ser uma alternativa. Agora, é muito difícil, né? Pois vocês que cobrem, enfim, há mais tempo do que eu, sabem que agora é a primeira vez que nós temos uma família no poder. Então, não é só não é um projeto de poder, como era o projeto do PT, por exemplo, não é um grupo político, é uma família, que aí tem os seus núcleos diversos, lá, ideológico, militar, mas eu acho que é muito imprevisível, Alexandre, o que dizer da próxima semana de um presidente como o Jair Bolsonaro. Você tem razão. Vamos buscar, então, pela experiência de Rodolfo Lago, que cobriu já desde a época do Fernando Collor e sabe bem como é que esses arranjos políticos acontecem. Qual que é a sua projeção, Rodolfo, a próxima semana? Eu acho que assim, o primeiro grande teste, né, para saber como está se dando, como está se montando essa base, essa aproximação do Centrão e as possibilidades aí políticas, as fragilidades políticas do presidente, poderá ser no Senado mesmo, porque começa a crescer a possibilidade de um processo de cassação do Flávio Bolsonaro, né? Com essa situação toda, e aí talvez ali já haja ali a possibilidade desse primeiro teste dessa base que o presidente tenta montar. Como bem lembrou aí o Diego, né, algumas coisas realmente vão se tornando meio parecidas, né, a história vai se repetindo. Se o governo tentar um Ministério de Notáveis, ele foi tentado lá pelo Collor e de fato, como bem lembrou o Diego, é uma coisa que não deu certo, né? Agora, o roteirista brasileiro, ele é fantástico, né? Ele realmente é digno de Oscar, né? Porque o Queiroz ser encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, em Atibaia, aonde também é o lugar do sítio, atribuído ao Lula, que rendeu uma condenação ao Lula e tal, nesse tempo de pandemia, é inacreditável mesmo, né? Realmente, se fosse uma novela, aí a gente ia dizer, pô, esse novelista está exagerando, né? Isso aí também já é demais, né? Estevão, o Brasil se supera, Estevão? Supera a cada dia, né? Eu vou repetir a frase do nosso colega Rodolfo Lago, né? Nem o melhor roteirista poderia colocar no papel, né, um enredo como este que está se desenhando. Em relação à próxima semana, meus colegas, a partir do momento em que a principal bandeira do projeto de governo Bolsonaro foi manchada, que é o combate à corrupção, a lisura nos atos, eu vejo o presidente tendo duas frentes de convencimento. Primeiro, convencer o público interno, e eu incluo o público interno, como bem destacou o Iraeta, os militares. Ele já começou a fazer isso ontem, já se reuniu, pediu conselho, mas ele tem que convencer de que ele não tem nada a ver com isso e que o Flávio não fez nada de errado, apesar do processo montado pelo Ministério Público ter provas ou indícios muito contundentes, mas ele tem que convencer os militares, que os militares que estão fora do palácio não vão embarcar em canoa furada. Já sinalizaram. Talvez o núcleo duro ali possa embarcar, mas a classe militar não vai embarcar. E o público externo está no Congresso Nacional. E aí, eu repito, ele fica muito fragilizado no momento em que o Ministério da Educação, que é uma das joias da coroa, vai ficar vago. O apetite do Centrão está enorme, o Centrão está de olho no MEC. Então, se o governo Bolsonaro, se o presidente não conseguir convencer, entre aspas, o Centrão de que ele está com a razão, e esse convencimento pode envolver também dar ao Centrão o Ministério da Educação, ele não vai conseguir avançar nesse processo, não. Então, ele tem que combater duas frentes, duas batalhas, com o público interno e com o público externo.
Posso só acrescentar uma coisa, Alexandre? Claro. É interessante que assim tem dois ministérios muito fortes que estão vagos, né? Da educação e da saúde, em meio ao combate à maior pandemia da história recente, né? Então eu acho que talvez os militares também vão ajudar a articular isso, né? Como usar esses ministérios para ter algum apoio, né, do político para o presidente Bolsonaro, talvez com, né, notáveis, talvez com técnicos, mas que também abra espaço para esse maior diálogo, maior aproximação com o Congresso. Daí a gente, né, sempre cai para a questão do centrão, da influência do centrão no processo político. Isso vai ser realmente um teste, Diego, porque a gente vai ver se o presidente vai caminhar para o lado político ou para o lado militaresco. Ou seja, se ele vai agora reforçar ainda mais o apoio militar, ocupando o Ministério da Educação por um nome da ala militar, como fez na saúde, você bem lembrou, ou então se ele vai para o lado político e vai, obviamente, absorver algum nome do Centrão para ter apoio no Congresso. Os próximos dias vão nos mostrar. Mas uma semana como essa, como vocês adiantaram, não tem como a gente deixar de debater também, né? Queda do Weintraub, quer dizer, um ministro também para lá de polêmico, entrou e causou burburinhos, provocações, uma série de coisas, algumas até bem negativas em todo o período que ele passou, e hoje já falou na rede social, já mandou no Twitter que fica no Brasil apenas alguns dias, que não quer nem ficar aqui no país. Não disse para onde está indo, mas já avisou que aqui ele não fica. Então eu vou voltar para o Diego, meus amigos. Diego, como é que você vê esse cenário Weintraub? Para onde vai Weintraub, Diego? Então, segundo, né, as fontes, ele conseguiu esse possível convite para o Banco Mundial, foi um pouco articulado pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia. Mas ele tá louco para sair do Brasil, disse que está sendo vítima de ameaça de morte. Eu acho curioso que a gente falou de Atibaia aí, né? Quer dizer, direita e esquerda se encontrando lá. Esse roteiro também de alguém que sai do Brasil ameaçado de morte me lembra de Jean Willis, que é do PSOL. Então a gente tem ali o representante do PSOL, o deputado que abre mão do mandato porque é ameaçado de morte, em tese por pessoas ligadas à extrema-direita, e agora o Weintraub, quem estaria ameaçando ele? A extrema-esquerda? Então, assim, a política brasileira tá um duelo, né? Um confronto muito difícil. Mas eu acho que o Brasil tem a ganhar sem Weintraub na educação. Porque foram erros no Enem, erros que, né, custam aí o processo dos estudantes, dos jovens que querem ingressar na universidade, uma ideologização excessiva e que eu entendo que faça parte da campanha vitoriosa em 2018 do presidente Bolsonaro. Mas Weintraub realmente é um ministro da deseducação, na minha visão, assim, por todas as polêmicas nas quais ele se envolveu. Agora, um ponto interessante, os filhos dele, os filhos do Bolsonaro, eram fãs do Weintraub, porque viam no Weintraub um ministro que realmente vestia a camisa do governo, que defendia o pai deles. O Bolsonaro só ficou incomodado realmente com o Weintraub por conta da participação dele no ato no fim de semana, né, se não me engano, depois que já tinha tido ali os fogos de artifício dos apoiadores ali daquele grupo da Esplanada contra o STF. Novamente, o Weintraub falou mal, né, ofensivamente contra o Supremo. Então, começou a ter uma análise dentro do Palácio do Planalto de que Weintraub estava mesmo ali falando em causa própria, porque ele não teria pedido autorização do Bolsonaro para cumprimentar os manifestantes. E aí, quando os filhos do Bolsonaro perceberam que talvez essa tese fizesse sentido, de que Weintraub também quer, né, frutos para si, estaria pensando em seu projeto político mais para frente, aí que foi selada, digamos assim, a demissão dele, porque todo o entorno do presidente já queria, né? Militares não suportavam o Weintraub. O Centrão tá, né, como a gente já falou aqui, de olho no MEC, né, na pasta há algum tempo. Então, por que o Weintraub se mantinha? Por conta dos filhos do Bolsonaro, né? Viam ele como um ministro fiel. E depois dessa participação no ato aí desses últimos dias, que a coisa pegou feio para ele, Alexandre. Vamos ouvir então a análise de Rodolfo Lago, porque já que, Diego, a sua aposta é que o ex-ministro, ou ainda ministro, né, da Educação, Weintraub, vai para o Banco Mundial, apesar de Rodrigo Maia soltar ontem uma piada, dizendo
que o Banco Mundial é que não sabe quem é Weintraub, porque se souber o que ele fez no Banco Votorantim, segundo o Rodrigo Maia, o Banco Mundial não o recebe. Mas vamos deixar essa provocação de lado e vamos para o Rodolfo. Rodolfo, na sua análise, Weintraub vai embora. E quem vai para a cadeira de Weintraub, meu amigo? Eu acho que é uma grande possibilidade de que, mais uma vez, se entregue aí um outro cargo para o Centrão, né? É muito provável, eu acho, que o presidente vai colocar aí mais alguém aí para tentar se blindar, mas talvez busque também, por outro lado, alguém que tenha um perfil ideológico não muito diferente do perfil ideológico do Weintraub, né? Existe uma cobrança grande aí de que isso seja mantido, principalmente pelos filhos e tal, né? Por esse núcleo radical do governo, que esse perfil ideológico aí seja mantido. Agora, é interessante, o Diego pontuou bem essa questão, que nós temos aí hoje um governo familiar, né? E o presidente é muito preocupado com seus filhos, né? E isso talvez tenha pesado muito, certamente pesou muito nessa decisão de tirar o Weintraub, porque se o Flávio Bolsonaro está enrolado lá com a história do Queiroz, se enrolou agora com a história do Queiroz, os outros dois filhos na política, Carlos e Eduardo Bolsonaro, estão enrolados nesse inquérito das fake news que o Supremo mantém, né? Tomou a decisão aí agora de manter, vai manter o inquérito. E ali é o seguinte, quer dizer, o Weintraub, com aquela sua postura, ele estava mantendo acesa essa fervura, irritando o Supremo, né? Então, eu acho que aí também pesou o seguinte, a necessidade de tentar arrefecer. Houve ali uma coisa no sentido de negociação nesse sentido, de se entregar à cabeça do Weintraub como uma possibilidade ali de arrefecer um pouco os ânimos no Supremo, né? Porque aí também tem essa preocupação com esse inquérito das fake news, e aí é o seguinte, né? Os dois outros filhos do presidente também enrolados com esse inquérito, com a história do gabinete do ódio, essa alimentação toda, né? Então, dentro dessa república familiar ali, fica todo mundo meio enrolado nesse momento aí com os desdobramentos das coisas, né? Então vamos chamar Estevão Damásio para saber exatamente isso. Estevão, a saída de Weintraub pacifica a relação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Se não pacifica, eu acho que diminui bastante as distensões, né? Eu acho que cumpre esse objetivo, né, de desanuviar um pouco o clima com o Supremo Tribunal Federal, tira um pouco, né, o governo do foco desse inquérito das fake news, e, por outro lado, o presidente Bolsonaro é muito pragmático, né? Eu acho que ele vai oferecer, vai negociar o MEC com o Centrão, sim. Pode ser até um técnico, mas alinhado ideologicamente com o governo, e um técnico que possa vir do Centrão, indicado pelo Centrão, porque o presidente precisa de uma blindagem eficaz e eficiente no Congresso nesse momento. Não interessa ao presidente trazer um técnico que tenha o respaldo dos corpos docente e discente. Ele já perdeu esse público. Professores das federais, dirigentes das federais, os alunos não votam no Bolsonaro. Esse não é o público dele. O público dele é aquele ala mais radical que está em um passo de 30% da população, né? Então ele tem que cultivar esses 30%. Então ele tem que ser pragmático. Negocia com o Centrão, se blinda, começa a falar um pouco mais suave com o Supremo. Essa é uma das estratégias. Mas, o Alexandre, se me permite, eu tenho muita curiosidade como a imprensa internacional está cobrindo, né, essa balbúrdia aqui no Brasil, essa crise no Brasil. Diego, como que é essa pauta? Você constrói essa pauta com os Estados Unidos, os editores dos Estados Unidos. O que eles estão pedindo nesse momento? Qual a curiosidade deles em relação ao Brasil? Bem lembrado. Todo dia de manhã a gente tem uma reunião de pauta com os editores das chefes das edições internacionais distintas, né? E Brasil, já desde que a Europa saiu do epicentro da pandemia,
ficou sob os holofotes. Você sabe que desde a Olimpíada de 2016 não tem tanto interesse pelo cenário brasileiro como agora. Por exemplo, até assim, eu já fui convidado para falar com o pessoal do HuffPost francês. Semana que vem vou falar com o pessoal do HuffPost britânico, todos querendo entender o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que mesmo o impeachment de Dilma não chamou tanta atenção, claro que chamou atenção de alguma maneira, houve quem interpretasse como golpe e tal, mas eu acho que o fato de ser um presidente que lá fora ele é visto como extrema-direita, e num momento que, né, globalmente você tem a direita, né, que está no poder, chama muita atenção das pessoas, né? E algumas semelhanças entre Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson antes de ficar doente na Inglaterra, os dois também, né, minimizando a doença, assim como o nosso falou gripezinha. Então, essas semelhanças a gente vai discutindo muito e vendo até meio que um modus operandi de um certo pensamento que hoje está no poder. Mas está todo mundo curioso, em geral. Pergunta-se muito, mas ele é perigoso? E eu, em algum ponto, eu falava, olha, tem que ver o que é retórica e o que é ação, né? O que é medida. Por mais que ele nomeasse, né, alguns nomes muito controversos para o ministério dele, não dava para dizer, olha, esse é um ministério ditatorial, algo do tipo. Agora, quando o governo começa, por exemplo, a esconder dados públicos de coronavírus, isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo onde tem um HuffPost, onde tem uma edição do HuffPost. Uma coisa é Venezuela, Nicarágua, que são outras que lá não tem a nossa cobertura. Mas em outros países, quando eu trouxe isso numa reunião, né, foi numa sexta-feira que ele escondeu, e aí na segunda-feira eu falei tudo, fiz um editorial pelo HuffPost, porque isso é uma agressão à transparência, né, à publicidade, e todos os editores ficaram muito preocupados, porque o jornalismo entende que dados públicos de saúde pública precisam ter publicidade, o governo não pode esconder. Então, acho que teve essa virada aí dos dados que fez a imprensa internacional estar mais em alerta se isso significaria algum risco para a democracia aqui no Brasil. Estevam. Claro, e Diego, completando, isso é uma coisa que tem um impacto mundial, né? Quer dizer, isso extrapola a questão interna brasileira, né? Quando você esconde dados de uma pandemia, de uma doença planetária, né? Você tem impacto mundial, aí preocupa todo mundo, não é isso? Nossa, a tristeza que foi quando o Brasil ficou 2 dias fora do controle lá da Universidade Johns Hopkins. A universidade faz todo o mapeamento e aí o Brasil foi retirado porque o Ministério da Saúde não passou os dados para eles. Claro. Então, isso foi, assim, lastimável. E a gente fica pensando, estão fazendo isso no Ministério da Saúde. Outra coisa, voltaram a divulgar lá os dados, né? Porque teve crítica de todo lugar, mas tem muito documento e link que sumiu do radar, tá? A gente tem uma repórter aí, a Marcela Fernandes, que acompanha, ela está focada em Covid-19, e ela começou a notar isso uma semana antes de os dados terem sido, daquela primeira vez, ocultados, que é links que não estão mais disponíveis. Então, você também perde ali um pouco como você falou, Rodolfo, da noção de como evoluiu a doença, a epidemia aqui no Brasil. Meus amigos, eu ia chamar já o final, porque a gente está chegando perto do nosso limite, mas diante do convidado que temos e das informações que estão sendo colocadas, eu acho que o nosso seguidor vai querer também estender um pouco o nosso tempo. Então eu vou pedir ao nosso seguidor que hoje ele fique um pouquinho mais, até porque na semana que vem esse horário já vai ser estendido, com uma novidade que nós temos a levar a eles, que é justamente um podcast que vai ter um pouquinho a mais do que tem hoje. Então vamos seguir um pouco a mais e vou já passar para um outro ponto, que além de tudo isso que vocês falaram, também não dá para a gente deixar de falar, que foi um outro fato importantíssimo e que é uma acomodação, essa já na prática do Centrão no governo federal, que foi a posse do deputado e agora ministro das Comunicações, Fábio Faria, né? O genro de Silvio Santos, como é conhecido, ou o grande namorador do Brasil, porque na lista dele passaram muitas, mas enfim, tirando esse lado pitoresco e de brincadeira de Fábio Faria, ele é um representante do Centrão. O Centrão agora tem, de fato, uma cara no governo federal. E aí eu vou voltar, então, Estevam, para você, iniciando com esse assunto. Como é que você enxerga Fábio Faria agora, o atual ministro das Comunicações?
Eu vou me apegar ao discurso de posse dele, né, que foi um discurso muito cauteloso, um discurso onde ele apelou por várias vezes, ou em vários momentos, ao diálogo, e um discurso onde ele fez questão de elogiar todos os meios de comunicação, do rádio à internet, passando pela TV, aberta, fechada. Ele citou canais abertos, canais fechados, e destacou a importância dos meios de comunicação para a manutenção do sistema democrático brasileiro. Eu acho que foi um claro recado, né, aos próprios empresários da comunicação, né, vislumbrando um relacionamento mais estreito, né? Eu acho que o Fábio Faria pode ser a ponte, como o Rodolfo já tinha lembrado no podcast passado, que ele pode ser uma voz meio dissonante do governo, né? Ele tem um perfil muito mais conciliador. E talvez, na área de comunicação, o governo Bolsonaro precise disso mesmo. Acho que ele pode dar certo. Então vamos lá, Rodolfo Lago, vai entrar ou vir fora? E, obviamente, pelo que nós dissemos aqui, pelo menos um aceno de paz com o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, Fábio Faria nas comunicações, um aceno de paz com os veículos de mídia. Como é que você enxerga isso aí? Então, o Fábio Faria é a chegada à final do Centrão ao primeiro escalão do governo, né? Estavam ocupando cargos antes no segundo escalão e agora efetivamente passam para o primeiro escalão do governo e eu acho que há a possibilidade de que isso aconteça em outros ministérios aí. Realmente é um Ministério das Comunicações com uma outra conformação. A gente já tinha falado um pouco disso aí em outros podcasts, né? Deixa de ser um ministério somente técnico de telecomunicações, passa a abordar também comunicação social. Pelo discurso do Fábio Faria, como bem pontuou o Estevão, realmente parece que há uma tentativa de tom conciliador. A gente também já falou isso algumas vezes aqui, né, gente? O presidente aposta muito nessa coisa do confronto, dessa estratégia do confronto, que é um negócio meio militar, né? Estratégia militar dissonante e tal. Só que eu acho que está se começando a avaliar que isso daí extrapolou demais, né? O governo cria arestas demais, compra brigas demais e começa a ficar fragilizado com essa coisa toda. Inquérito de fake news, Queiroz preso, são situações de arestas demais, né? Então, me parece que houve ali uma escolha de colocar uma pessoa mais conciliadora, né? Uma pessoa que tem esse trânsito nos meios de comunicação, ao mesmo tempo tem esse trânsito político, é amigo do Rodrigo Maia, né? Tem essa relação, o Rodrigo Maia já elogiou a escolha, então acho que talvez tenha ali um pouco também esse sentido ali de colocar água na fervura, diminuir um pouco essa temperatura aí. Vamos esperar para ver o que acontece, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo. Então vamos ouvir o Diego. Diego, é um aceno, você que também está aí com outro veículo de comunicação importantíssimo, que não está só no Brasil, está no mundo inteiro, como você relatou há pouco, que todo mundo está interessado em saber o que acontece aqui. Como é que você enxerga o cenário com Fábio Faria nas comunicações? Pode ser um aceno, mas eu estou achando o Estevão otimista demais, viu? Como eu falei da imprevisibilidade da família, eu não consigo vê-los tranquilamente numa relação pacífica com a imprensa. Até porque eles chamam a imprensa de extrema imprensa. E o presidente Bem lembrado. O presidente foi muito esperto ao entender que não seria necessária intermediação para ele falar com o público, né? Pelo menos 58 milhões ele conseguiu cativar sem precisar de tempo de TV, que foi aquela transformação em 2018. Então, da mesma maneira, ele despreza a imprensa, despreza o jornalismo, até porque o jornalismo vai sempre, né? Nós sempre iremos atrás dos pontos assimétricos, das denúncias, do que está faltando, do que está sendo escondido, né? Vide Queiroz. E isso incomoda muito ele, né? Isso é uma invasão na opinião dele. Mas então, eu não sei se eu seria otimista desse modo. Sobre o Fábio Faria, o que eu acho interessante, o Gilberto Kassab disse que não passou pelo partido, né?
a escolha pelo Fábio Faria. Mas é curioso que ele é super amigo também, né? Super próximo do Fábio Faria. O Faria foi um dos fundadores do PSD. E a gente vê aí o Kassab como essa figura que está sempre também onipresente, né? Governo Dilma, governo Temer, agora governo Bolsonaro, mesmo que não esteja ali publicamente. Não tenho dúvidas nem a favor nem contra, muito pelo contrário, né? É o político brasileiro real, né? Assim, raiz, o político raiz. Então, a gente tem que acompanhar mesmo, né? Ver quais serão as medidas efetivas do Fábio Faria. Achei muito estranho a Secretaria de Comunicação Social ir para lá. Fiquei pensando se o Ministério deixaria de ser técnico em relação à concessão, tecnologias, e passaria a ser essa extensão da comunicação do presidente, né? Com esse gabinete de supostas notícias falsas que haveria. Então, acho que temos aí muito que ficar de olho e cobrir nas próximas semanas, Alexandre. Sem dúvida, chama curiosidade, a gente vai ficar de olho sim, não só porque somos jornalistas, mas também porque cobrimos o poder, estamos aqui sempre atentos para levar melhor informação para os nossos seguidores, que hoje estão tendo uma extensão do nosso podcast, mas agora realmente não dá para a gente estender mais, portanto vamos caminhar para o último assunto que também a gente não poderia deixar de debater, né? Porque afinal de contas, numa semana como essa, não poderia faltar a prisão de Sarah Winter. Nós começamos a segunda-feira com a Sarah Winter, aquela figura polêmica, que eu não vou fazer analogias, nem vou chamar o histórico, mas vocês sabem quem é, e foi presa, né? Está trancafiada num local aqui em Brasília que quem é daqui conhece como Colmeia, que é justamente o presídio feminino de Brasília. Enfim, vou voltar ao nosso convidado. Diego, o que você tem a nos contar sobre a prisão de Sarah Winter? Olha, é uma prisão. Ela fez ameaças, né? Fez ameaças. Eu não sei o que vocês acharam daquele ritual numa madrugada lá em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes. Aquilo ali. Tochas, né? Tochas. Aquilo ali dá um pouco de medo, entendeu? Claro que pode ser encenação, mas é uma retórica cheia de ameaça, né? Contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. De fato, não dá para entender o que aconteceu com a Sarah Winter, porque ela era uma ativista do Fêmen, né, do movimento feminista, de repente se tornou bolsonarista de primeira ordem e agora estava com esse movimento ali na esplanada, atacando fogo de artifício contra o Supremo. Acho que a prisão dela foi bem enquadrada, né, digamos assim, pela Polícia Federal, pelo Supremo, mas incomodou muito também o presidente, né, ver os aliados dele aliadas presas, aliado com busca e apreensão, deputado com sigilo financeiro quebrado, né? Essa semana também, deputados bolsonaristas. Então parece que ali o cerco está fechando contra as supostas ilegalidades no entorno do presidente. Então acho que a prisão da Sarah Winter foi realmente só o primeiro ponto dessa semana que fecha aí a semana do inferno astral do presidente, que é o que está na nossa manchete agora, Alexandre. Portanto, vamos ouvir agora então Estevão Damasio, Inferno Astral do Presidente, Sarah Winter presa. E você, o que diz disso, Estevão? Primeiro elogiar o trabalho do HuffPost dessa manchete sensacional, né? Vai ao encontro do que realmente está acontecendo. E, de forma bem sucinta, eu acho que a prisão da Sarah Winter, especialmente, é um recado àqueles que insistem de forma maldosa em associar ameaças, né? Xingamentos, ofensas, destruição de reputações à cara liberdade de imprensa. Isso não é liberdade de imprensa. Então tá. Rodolfo Lago, o que você objetivamente acrescenta sobre o episódio Sarah Winter? É uma mulher complicadíssima, né? A gente entrevistou, o Jornal de Brasília entrevistou o irmão dela. Ela não tem relação nenhuma com a família, né? O irmão dela pintou um quadro horroroso, né? Mulher que se prostituiu aos 17 anos de idade, nenhuma relação com a família. Ela foi feminista, né? Foi de esquerda, ligada ao Fêmen, né? E dizem que ela saiu do Fêmen, né? Que tem ali a sua sede na Ucrânia, né? Porque ela deu um calote no Fêmen, né? A Ina Tchevchenko, que é a ucraniana lá, líder do Fêmen, diz que ela levou 79 mil
reais do Fêmen, que pediu para fazer uma ação aqui, sumiu, desapareceu com a grana, né? Então você vê, uma figura muito complicada, muito polêmica, né? Que, enfim, pediu para ser presa, né? Porque realmente ela veio radicalizando aí, não ia dar em outra coisa, né? Perfeito. Vamos ficar aqui acompanhando. Agora chegamos ao final, não temos mais como estender. Aproveito e lembro a vocês que se nós estendermos nessa semana, se acostume aí de casa, onde quer que você esteja nos escutando, porque afinal o podcast na semana que vem vai ter esse tempo, com algumas projeções a mais que a gente já costuma fazer. Além disso, teremos uma outra novidade. Está chegando na semana que vem, o Podcast. Vamos tratar diariamente do fato do dia, pegar a informação mais importante e, nesse formato que a gente já costuma fazer, faremos um debate, uma análise, enfim. Vamos falar com você sobre o que está acontecendo em Brasília, mas será bem mais curto, serão apenas 10 minutos. Então são as novidades que já temos para anunciar. E eu já me despeço, porque, como disse, o tempo está estourado, aguardando vocês na próxima semana e agradecendo muito a presença de Diego Iraeta, editor-chefe da HuffPost, aqui no Brasil. Eu me despeço daqui, Alexandre Jardim. E daí? Aqui, Rodolfo Lago, muito obrigado, Diego. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Daqui, Estevão Damasio, Diego, prazer em reencontrá-lo, parabéns pelo trabalho, foi um privilégio. Volte mais vezes. Estou muito feliz com o convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Estevão. E obrigado aos seguidores, ouvintes de vocês. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima semana.